Olá pessoal, tudo bem? O Gabriel ele colocou no stories dele alguns questionamentos, né, e pediu que, se possível, eu pudesse dar uma esclarecida. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Gabriel, pela confiança, né, pelas perguntas que foram feitas, né, e aqui eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem transparente, bem tranquila. Tá? A primeira pergunta foi com relação fez menção à medida provisória 2183, 56 de 2001, que ela vai alterar dispositivos do decreto 3.365 de 41, que é o decreto que todo engenheiro de avaliações, todo perito precisa conhecer, que é o decreto que trata das desapropriações para utilidade pública. Né? Então, o trecho que ele trouxe traz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, é o parágrafo 1º. A sentença que fixar o valor da indenização, quando este for superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado que serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151 mil. Bom, o que é isso? Na realidade, fala dos honorários sucumbenciais. O que são os honorários sucumbenciais? São os honorários do vencido, né, que a parte tem que pagar ao advogado da outra parte. Né, chama-se advogados sucumbenciais. Esse trecho ele precisa passar por uma revisão porque ele faz menção ao artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 20, né, do CPC de 73. Esse CPC foi alterado e o artigo 20 passou a ser o artigo 82 e teve uma redação diferenciada. Tá? Mas, em suma, né, claro que é feita, né, aqui a lei, quando faz a menção ao artigo 20 do CPC, né, automaticamente leia-se artigo 82 do CPC de 2015, melhor dizendo. Tá? E ele estipula um limite, só que lá no CPC, esse percentual, aqui na medida provisória, está indo de 5 a 10. Lá vai de 10 a 20%. Tá? É um limite, né, estabelecido para que a parte vencida pague os honorários sucumbenciais. E não só isso, né? Às vezes despesas com viagem, deslocamento, as custas processuais e outros elementos. Tá? A segunda pergunta ele traz com relação a um acórdão de uma apelação, né? Traz lá a ementa de um acórdão, né? E que fala de indenização por danos morais e materiais. Então, para que a gente pudesse entender melhor o que é que está lá dentro, era necessário ler os autos. Né? Mas pela ementa, que ela é resumida, né? A ementa do acórdão, né? Ela é resumida, mas dá para entender mais ou menos o seguinte. Né? A parte está requerendo uma indenização por dano moral e material, tá? Perdeu na primeira instância, né? A sentença foi desfavorável, então ela entrou com um recurso de apelação para o tribunal. O tribunal é formado por um colegiado de juízes, né, chamados desembargadores. Os desembargadores analisaram os autos, mantiveram a sentença, né, e pelas provas que foram acostadas aos autos, eles chegaram à conclusão de que uma mera expectativa de lucro, né, baseada em apenas possibilidades, aqui eu poderia fazer isso, eu poderia estar ganhando dinheiro com isso, algo que não é efetivo, algo que não é real, ou seja, uma possibilidade hipotética e não comprovada, né, no campo das especulações, não pode gerar uma indenização pretendida, aí, tanto de danos materiais como morais. Então, o acórdão da turma recursal manteve a sentença, né, e dependendo da situação, a parte ainda pode recorrer ao STJ, mas vai depender, como eu falei, de analisar os autos. E o terceiro questionamento trata da impugnação do valor da causa. Para que a gente possa entender, né, existem alguns elementos que toda ação judicial precisa ter. Ela precisa ter partes, né, acionante, acionado, requerente, requerido, autor, réu, reclamado, reclamante, por aí vai depender do tipo de ação. Um pedido e uma causa de pedir. Tá? Então, o valor da causa é um dos requisitos da petição inicial e deve ser atribuído mesmo naqueles casos, nas obrigações de fazer, que não tem, vamos dizer assim, um valor mensurável econômico. Tá?
Então o valor da causa ele reflete a vantagem econômica, ou seja, o potencial proveito econômico que a parte que está requerendo ela poderia ter. Então, lá no CPC, o artigo 291, ele diz que toda causa será atribuída um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico mensurável, aferível. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, nas ações de alimentos, qual é o valor da causa? Pega a prestação requerida, multiplica por 12, ou seja, o período de um ano, 12 meses, esse seria o valor da causa. Nas ações de desapropriação, o valor da causa é o valor do bem. Então, quando você está entrando com ação, o órgão, o agente público está entrando com uma ação de desapropriação, ele faz uma avaliação prévia. Então, o valor que o engenheiro encontrou para aquele imóvel é o valor da causa. Uma ação indenizatória são os valores dos danos materiais ou morais, ou os dois simultâneos. Então, nesse sentido, a parte acionada ela pode impugnar o valor da causa. Porque, às vezes, a parte que está entrando, o autor, ele pode colocar um valor da causa pequena, exatamente para ele não ser condenado em custas processuais e honorários sucumbenciais, que são calculados em cima do valor da causa. Daí a importância desse valor está redondinho, está perfeito. Porque se não tiver, a parte pode impugnar, e ela não fazendo essa impugnação, ocorre o que a gente chama de preclusão. Perdeu o direito de agir dentro do processo no que diz respeito àquilo. Então, se ele não fizer, vai ocorrer a preclusão. E se ele requereu essa impugnação, ele vai ter que ter provas que comprovem que aquilo ali está errado, e o juiz vai decidir nos autos. Tá bom? Espero que eu possa ter contribuído, que vocês tenham entendido esses pontos aí. E Gabriel, obrigado aí pelas perguntas. Tamo junto, qualquer coisa aí estou à disposição. Um abraço.